Imagine por um momento que você acorda numa manhã qualquer de terça-feira, 11 de setembro de 2001. O céu está limpo, azul perfeito sobre Nova York. As pessoas saem de casa para o trabalho como sempre fizeram. Ninguém faz ideia de que em poucas horas o mundo inteiro vai parar para assistir ao vivo a uma das tragédias mais chocantes da história moderna. Ninguém imagina que naquele momento 19 homens já estavam executando os passos finais de um plano que levou 10 anos para ser arquitetado. Mas você vai descobrir que essa nem é a pior parte da história. O que realmente vai te chocar é descobrir como algo tão complexo, tão devastador, foi executado com uma precisão militar em apenas 2 horas. Como é possível que um grupo relativamente pequeno de pessoas tenha conseguido causar um impacto tão gigantesco que mudou para sempre a forma como a gente vê o mundo? Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. A verdade é que o 11 de setembro não foi um evento isolado. Foi o resultado de uma década inteira de preparação meticulosa, de treinamento militar, de infiltração silenciosa e de uma paciência quase sobre-humana. Para você entender completamente como tudo isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo e acompanhar cada movimento dessa operação sinistra. Tudo começou muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Enquanto o mundo seguia sua rotina normal nos anos 90, células terroristas já estavam se formando, se organizando, estudando cada detalhe do que seria o golpe mais devastador já executado em solo americano. Eles não improvisaram nada. Cada movimento foi calculado, cada possibilidade foi analisada, cada falha foi corrigida anos antes de colocar o plano em prática. Os futuros sequestradores chegaram aos Estados Unidos de forma aparentemente inocente. Alguns vieram como estudantes, outros como turistas, alguns até mesmo com vistos de trabalho perfeitamente legais. Mohamed Atta, que seria o líder do grupo, chegou ao país em junho de 2000. Ele não parecia um terrorista. Era educado, falava inglês, tinha formação em arquitetura e urbanismo. Qualquer pessoa que cruzasse com ele na rua pensaria que era apenas mais um imigrante em busca do sonho americano. Mas Atta não estava sozinho. Aos poucos, outros homens foram chegando. Marwan al-Sheikh, Ziad Jarrah, Hani Hanjour, cada um com sua identidade fabricada, cada um com seu papel específico no plano maior. Eles se espalharam por diferentes estados, se matricularam em escolas de aviação, alugaram apartamentos, compraram carros, viviam vidas aparentemente normais, mas cada movimento era parte de uma preparação cuidadosa. E aqui fica uma pergunta que me intriga profundamente. Como é possível que 19 pessoas conseguissem viver por meses, alguns por mais de 1 ano, em território americano, preparando um ataque dessa magnitude sem levantar suspeitas? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. Eles não agiram como terroristas estereotipados, não se esconderam em cavernas ou bases secretas. Fizeram exatamente o oposto. Se integraram à sociedade americana de uma forma tão natural que passaram completamente despercebidos. Frequentavam academias, iam a restaurantes, alguns até saíam para beber cerveja, algo que tecnicamente ia contra suas crenças religiosas, mas que fazia parte da camuflagem perfeita. O treinamento de voo foi talvez a parte mais audaciosa de todo o plano. Atta e os outros se matricularam em escolas de aviação legítimas, pagaram pelos cursos, fizeram os exames teóricos. Os instrutores lembram deles como alunos dedicados, embora alguns fossem meio estranhos. Hani Hanjour, por exemplo, tinha dificuldades com o inglês e não demonstrava muito interesse em aprender procedimentos de pouso. Quando perguntado sobre isso, ele simplesmente dizia que não achava importante. Olhando em retrospecto, esses detalhes parecem sinais óbvios, mas na época, para quem estava ensinando, eram apenas peculiaridades de estudantes estrangeiros. Ninguém conectou os pontos porque, honestamente, quem poderia imaginar que alguém aprenderia a pilotar um avião apenas para usá-lo como arma? Enquanto isso, do outro lado do mundo, a organização que coordenava toda essa operação estava finalizando os últimos detalhes.
Cada movimento dos sequestradores era monitorado e orientado. Eles recebiam dinheiro através de transferências que pareciam completamente legítimas. Viviam de forma modesta, mas nunca passavam necessidade. Tinham cartões de crédito, contas bancárias, documentos perfeitos. A genialidade diabólica do plano não estava apenas na execução, mas na forma como eles conseguiram se esconder à vista de todos. Usaram o próprio sistema americano contra ele mesmo. Exploraram as liberdades de uma sociedade aberta para preparar um ataque que visava destruir exatamente essas liberdades. E tem um detalhe que me arrepia toda vez que penso. Alguns desses homens passaram pelos sistemas de segurança de aeroportos americanos várias vezes durante os meses de preparação. Fizeram voos domésticos, observaram procedimentos, testaram limites. Era como se estivessem fazendo ensaios gerais do que viria pela frente. O mais perturbador é que eles documentaram tudo. Tinham manuais detalhados sobre como sequestrar um avião, como controlar passageiros, como navegar usando apenas instrumentos básicos. Estudaram rotas, horários, tipos de aeronave. Sabiam exatamente quantos passageiros e tripulantes estariam em cada voo. Qual seria o peso total da aeronave? Quanto combustível seria necessário para chegar aos alvos? Mas você sabe o que é mais assustador ainda? Eles não precisavam ser pilotos experientes para executar o plano. Só precisavam saber decolar? Não. Só precisavam saber como manter o avião no ar e direcioná-lo para um alvo gigantesco. E para isso, algumas horas de treinamento em simulador eram suficientes. Agora imagina a frieza necessária para viver meses preparando algo assim. Acordar todo dia, sabendo que em breve você vai tirar a vida de milhares de pessoas inocentes, incluindo a sua própria. Como é que a mente humana consegue processar isso? Como é que alguém consegue manter a normalidade externa enquanto planeja algo tão destrutivo internamente? A resposta talvez esteja na forma como eles foram doutrinados. Não era apenas fanatismo religioso, embora isso fizesse parte. Era um sistema completo de condicionamento mental que transformava homens normais em armas humanas. Eles acreditavam genuinamente que estavam cumprindo uma missão sagrada, que seriam recompensados na vida após o fim. Mas mesmo assim, alguns mostram sinais de hesitação nos dias finais. Ziad Jarrah, que pilotaria o voo 93, chegou a ligar para a namorada na Alemanha na noite anterior ao ataque. A conversa foi interceptada anos depois, e dá para perceber uma certa melancolia na voz dele. Será que naquele momento ele teve dúvidas? Será que por um instante considerou abandonar tudo? A gente nunca vai saber. O que sabemos é que na manhã de 11 de setembro de 2001, todos os 19 homens estavam nos aeroportos designados, prontos para executar o plano que mudaria a história para sempre. A manhã de 11 de setembro de 2001 começou como qualquer outra terça-feira em Boston. Às 8h45 da manhã, o voo 11 da American Airlines decolou do aeroporto Logan com destino a Los Angeles. A bordo, 81 passageiros e 11 tripulantes seguiam suas rotinas normais. Alguns liam jornal, outros trabalhavam no laptop. Muitos simplesmente aproveitavam para descansar durante o voo transcontinental. O que eles não sabiam é que 5 homens a bordo já tinham outros planos. Mohamed Atta estava na primeira classe, sentado na poltrona 8D. Ele parecia calmo, quase sereno. Nos próximos minutos, ele e seus comparsas executariam a primeira fase de uma operação que estava prestes a chocar o mundo inteiro. Às 8h56 da manhã, apenas 11 minutos após a decolagem, algo mudou drasticamente dentro daquela aeronave. Os sequestradores se levantaram simultaneamente. Em questão de segundos, assumiram o controle da cabine de comando. O piloto John Ogonovsky e o copiloto Thomas McGuinness não tiveram chance de reagir. A rapidez da ação pegou todo mundo de surpresa. Mas aqui tem um detalhe que muita gente não sabe. Eles não usaram armas de fogo. Como conseguiram assumir o controle tão rapidamente? A resposta é perturbadora. Usaram estiletes e cortadores de papel, itens completamente legais de se carregar em avião na época. Aproveitaram uma brecha no sistema de segurança que hoje parece óbvia,
mas que na época passava despercebida. Enquanto isso, outros 2 grupos estavam executando movimentos similares em aeroportos diferentes. O voo 175 da United Airlines decolou de Boston às 8h14 da manhã, também com destino a Los Angeles. O voo 77 da American Airlines saiu de Washington às 8h20 da manhã rumo a Los Angeles, e o voo 93 da United Airlines decolou de Newark às 8h42 da manhã, com destino a São Francisco. 4 aviões, 4 alvos. Uma sincronização que demonstrava anos de preparação. Às 9h03 da manhã, algo impensável aconteceu. O voo 11 da American Airlines, agora sob controle dos sequestradores, colidiu contra a torre norte do World Trade Center. O impacto foi devastador. A aeronave atingiu o prédio entre os andares 94 e 98, criando um buraco gigantesco na estrutura. Naquele momento, a maior parte do mundo ainda acreditava que tinha sido um acidente trágico. Afinal, como alguém poderia imaginar que um avião comercial seria usado intencionalmente como míssil? As primeiras imagens que chegaram às televisões mostravam fumaça preta saindo da torre, mas ainda havia esperança de que fosse apenas um erro de navegação, talvez um problema técnico. Mas 18 minutos depois, às 9h21 da manhã, qualquer dúvida sobre acidente foi completamente eliminada. O mundo inteiro assistiu ao vivo o segundo impacto. O voo 175 da United Airlines colidiu contra a torre sul do World Trade Center, atingindo os andares 75 ao 85. E aqui eu preciso fazer uma pausa para refletir sobre algo. Imagina você assistindo isso ao vivo pela televisão. Primeiro pensa que é um acidente, depois vê o segundo avião se aproximando e percebe que é intencional. Que tipo de choque psicológico isso causa? Como é que a mente processa uma informação tão surreal? As pessoas nas torres que conseguiram ficar acima do ponto de impacto se viram numa situação impossível. O fogo e a fumaça bloqueavam as escadas, não tinha como descer. Algumas fizeram ligações desesperadas para a família, outras tentaram encontrar uma rota de fuga que simplesmente não existia. E algumas, numa decisão que ainda me deixa sem palavras, optaram por pular. Essa é uma das partes mais difíceis de narrar, porque envolve escolhas humanas, em momentos de desespero absoluto. Como é que alguém toma uma decisão dessas? O que passa pela cabeça de uma pessoa nesse momento? Talvez nunca vamos entender completamente, mas precisamos reconhecer a coragem daqueles que, mesmo diante do inevitável, tentaram encontrar uma forma de sobreviver. Enquanto Nova York tentava processar o que estava acontecendo, a operação continuava. Às 9h37 da manhã, o voo 77 da American Airlines atingiu o Pentágono em Washington. O símbolo do poder militar americano foi atacado em plena luz do dia. 125 pessoas perderam a vida no prédio, além dos 59 ocupantes da aeronave. O impacto no Pentágono provou que os ataques não eram direcionados apenas a alvos civis. Era uma declaração de guerra contra todos os símbolos do poder americano. Econômico-militar e provavelmente político também, se não fosse pelo que aconteceu com o quarto avião. O voo 93 da United Airlines nunca chegou ao seu destino. Às 10h03 da manhã, a aeronave caiu num campo na Pensilvânia. Mas essa queda não foi resultado de uma ação dos sequestradores. Foi resultado da coragem extraordinária dos passageiros que decidiram reagir. Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett e outros passageiros conseguiram se comunicar com pessoas do lado de fora através dos telefones do avião. Descobriram o que estava acontecendo em Nova York e Washington. Perceberam que seu avião também era uma arma direcionada a algum alvo, provavelmente o Capitólio ou a Casa Branca. E então tomaram uma decisão que salvou incontáveis vidas. Decidiram lutar. "Let's roll" foram as últimas palavras de Todd Beamer, captadas pelo telefone. Eles sabiam que provavelmente não iam sobreviver, mas impediram que os sequestradores completassem sua missão. Pensa na coragem necessária para fazer isso. Saber que você vai enfrentar homens armados, dentro de um avião em voo, sem nenhuma garantia de sucesso. E mesmo assim decidir agir porque você entende que outras vidas dependem da sua escolha.
É o tipo de heroísmo que redefine o que significa ser humano. Mas voltando às Torres Gêmeas, o pior ainda estava por vir. Às 9h59 da manhã, exatamente 56 minutos após o impacto, a Torre Sul começou a desmoronar. Em apenas 10 segundos, um prédio de 110 andares virou pó. O colapso não aconteceu de cima para baixo como muita gente imagina. A estrutura cedeu no ponto de impacto e todo o peso dos andares superiores criou uma reação em cascata. Cada andar que desabava aumentava exponencialmente a força sobre os andares de baixo. Era fisicamente impossível para a estrutura suportar. 29 minutos depois, às 10h28 da manhã, a Torre Norte seguiu o mesmo destino. O prédio que havia sido atingido primeiro foi o último a cair, resistindo por 1h e 42 minutos. Mas no final, a física venceu a engenharia. O que você faria se estivesse em Nova York naquele momento? Correria para longe ou tentaria ajudar? É uma pergunta que não tem resposta certa, mas que revela muito sobre a natureza humana em situações extremas. As imagens daquela manhã ficaram gravadas para sempre na memória coletiva da humanidade. A nuvem de poeira que engoliu Manhattan, as pessoas cobertas de cinza caminhando como zumbis pelas ruas, os bombeiros subindo as escadas das torres enquanto todo mundo descia. Em apenas 2 horas o mundo mudou para sempre. A sensação de segurança que os americanos tinham em seu próprio território foi destruída. A ideia de que oceanos podiam proteger um país de ataques externos se mostrou obsoleta. E a percepção sobre terrorismo evoluiu de algo que acontecia em lugares distantes para uma ameaça real e imediata. O saldo final foi devastador. 2.977 pessoas perderam suas vidas. Bombeiros, policiais, paramédicos, funcionários de escritório, turistas, passageiros de avião. Pessoas que acordaram naquela manhã pensando que seria apenas mais um dia normal. Mas talvez o impacto mais profundo não tenha sido nas vítimas diretas, e sim na forma como o mundo passou a ver a segurança, a liberdade, a convivência entre diferentes culturas e religiões. Os sequestradores conseguiram algo que vai muito além do dano físico. Plantaram o medo no coração da sociedade ocidental. Você acredita que algo assim poderia acontecer de novo? Me conta nos comentários o que você pensa sobre como o mundo mudou depois daquele dia. E se você ficou impressionado com essa história de como um plano de 10 anos foi executado em 2 horas, precisa ver o vídeo que eu já fiz sobre a tragédia no Titanic. Você sabia que alguns botes saíram com metade dos assentos desocupados? Clica lá e continua essa jornada pelos arquivos mais sombrios da história moderna.